Se você também sofre de enxaqueca, conhece alguém, vem cá, chega mais pertinho, porque aqui no nosso estúdio eu recebo o neurologista, Dr. Bruno Burjali, e também a Silvana Soares, que vai contar pra gente agora como que as crises de enxaqueca atrapalham a vida dela, não é verdade, Silvana? Boa tarde. Boa tarde. Atrapalham em tudo, totalmente, né? Quem vai querer... A princípio, quem vai querer contratar alguém que passa mais de 15 dias com dor e trabalha 10 dias, né? Já começa por aí a dificuldade de ter uma vida normal. Então, eu falo assim, eu não tenho uma vida normal como a de todo mundo, porque eu marquei de estar aqui. E quem sabe se eu realmente conseguiria vir. Se eu estivesse acordado com a crise de enxaqueca, eu não abriria nenhum olho para começar. Então, e ela é frequente? Frequente. Dói muito, começa a doer do nada, tipo, eu vou dormir bem, 3 horas da manhã ela aparece, já começa da minha nuca para minha cabeça, e aí tensiona tudo. Se eu comer, eu vou vomitar, se eu não comer, eu também vomito, que nem tenho, que nem existe, certo? Não posso ver a luz, tento me isolar, ficar de olho fechado, não gosto que converse comigo, porque a fala me irrita. Não uso hidratante, perfume, shampoo, amaciante. É complicado, porque os cheiros... É de assustar, hein? Andar de ônibus, para mim, é complicado, porque tem muita gente, envolve muitos cheiros ali, né? A gente sabe, né? É muito difícil, porque é difícil as pessoas falarem assim, enxaqueca é doença de rico. Entendeu? Então, fica muito distante a gente falar assim que eu sou uma simples pessoa, que eu só quero viver, produzir, fazer minhas coisas, e muitas vezes eu não consigo. E eu tenho 37 anos que eu tenho enxaqueca. 37 anos, doutor. A gente viu ali na reportagem o caso da Virgínia e outras mulheres. As crises de enxaqueca, elas são mais comuns nas mulheres? Por quê, hein? Boa tarde. Boa tarde. Bom, é uma série de dores, né? Podem ter algumas correlações com mecanismos hormonais e tem algumas também que são mais comuns nos homens, né? Os outros tipos de dores. Mas, de qualquer maneira, a gente vê com muita frequência, por exemplo, associado ao período pré-menstrual, né? Então, isso tem que ser levado em consideração, às vezes fazer até um tratamento em conjunto com outros colegas. Agora, olha o caso dela, 37 anos, sofrendo com enxaqueca. A gente se pergunta, não tem remédio, não tem solução? Tem. Como toda dor crônica, a gente não diz que tem cura, quer dizer, não vai desaparecer e não voltar nunca mais. Mas tem controle. E quando a gente sofre com isso, a gente tem sempre a impressão de que a gente já fez tudo o que podia fazer, mas é frequente no nosso dia a dia, às vezes no mesmo dia são várias pessoas com esse relato, que já tiveram, já passaram por várias tentativas, né, em várias situações, mas você verifica que tem muita coisa ainda para ser feita por aquela pessoa, em termos de combinação de medicamentos que ainda não foram utilizados, de retirar medicamentos que não devam ser utilizados, de corrigir até alguns abusos, engajar a pessoa em alguns hábitos de vida mais saudáveis, e em alguns casos até procedimentos um pouco mais invasivos. Eu sou neurocirurgião, a gente trabalha com procedimentos invasivos para dor, mas eu confesso que para dor de cabeça é muito difícil a gente precisar e lançar mão desse recurso. Você chegou a fazer o que já na sua alimentação, na mudança dos seus hábitos, para tentar dar um basta nessa enxaqueca? Na minha alimentação, pelo meu corpo, dá para você perceber que eu como bem pouco, sou bem equilibrada, assim, eu não como queijo, eu tento evitar uma fritura, eu não como gordura, frutas azedas, não, bebida. Só de sentir o cheiro, para mim, já não dá. O cheiro do cigarro também me incomoda. Então, assim, eu já tentei também ir por esse caminho. Eu acho que me ajudou bastante. Com 37 anos, eu acho que já deu uma... Quando eu consegui dosar isso, quando eu consegui descobrir que certos alimentos para mim não dá, né? Quando vinha aquele queijo maravilhoso, todo mundo na mesa partilhava, eu ficava olhando, não vai comer? Olha, não... Né? É mito ou verdade, doutor? O queijo, o vinho, determinados alimentos que acabam ganhando essa fama de vilão. Não, é verdade. É claro que a pessoa pode ter dor e comer esses alimentos sem ter sintomas, mas é comum, né? São esses gatilhos, né, de alimentos e cheiros. Então, o caso da Silvana é muito comum a gente ouvir esse relato, né? De piora com queijo, com vinho, com outras bebidas alcoólicas. Açúcar é um gatilho muito importante, a pessoa piora com doce, por exemplo. E o doce
odores como de alguns perfumes, né? Então, e tudo que ela também falou, sensibilidade à luz, sensibilidade ao som, isso a gente vê frequentemente nas pessoas com enxaqueca. No ápice da crise, o que você tem que fazer? Me isolar. Eu me isolo. A minha irmã me ajuda muito, vai lá, pergunta que é uma sopinha, porque não vou conseguir comer uma comida normal, né? Aí ela fala que é uma sopinha, que é um caldinho, que é o que eu consigo ainda comer e às vezes segurar, porque eu só paro de vomitar mesmo quando a dor para, aí eu consigo parar de vomitar. Aí ela me ajuda a tomar banho, aí eu prefiro que você nem penteie meu cabelo, porque eu até falei com o doutor antes daqui que eu não faço nada no meu cabelo porque eu não gosto que pega na minha cabeça, porque a minha cabeça para mim se tornou uma coisa assim, não bota a mão, porque é complicado para mim. Eu até falei para ele, tem gente que vem às vezes orar por mim, não, eu vou orar, né, porque tal, coloca a mão em qualquer outro lugar, não na minha cabeça, porque a minha cabeça é uma coisa muito delicada, eu sei que ela fica dolorida depois da dor de cabeça, eu sinto dores mesmo aqui na minha cabeça apertando. Sensibilidade, fica sensibilidade, sensível, né? Então eu me resguardo, eu me separo mesmo, entendeu? Doutor, o senhor já disse que se trata, é um tratamento, né? Mas o que na hora pode ajudar a aliviar essa crise? As dores de cabeça têm basicamente 2 tipos de tratamento diferente em termos de remédio. Tem os remédios para você usar na hora da crise, que podem ser comprimidos e algumas vezes algumas outras medidas, até dentro do hospital medicamentos que são dados, né, direto na corrente sanguínea. E também tem os tratamentos preventivos, né, os profiláticos, em que a gente usa diariamente para diminuir a intensidade e a frequência das crises. É muito comum quem está sofrendo com dor de cabeça não estar fazendo o tratamento preventivo adequado, não é por culpa da pessoa, porque às vezes não encontrou alguém para orientar corretamente. E também um erro muito comum, e até relativamente pouco comentado, é das pessoas abusarem de alguns medicamentos, como até analgésicos, que se usados com muita frequência, eles passam até a provocar dores. A pessoa tem muita dor de cabeça, às vezes ela toma analgésico todo dia, isso está errado, porque o próprio analgésico ele vai ter um efeito rebote quando o efeito dele passa, a pessoa acha que ele está ajudando, mas ele que está perpetuando, que está segurando aquela dor por todo aquele tempo. Então, o primeiro passo, muitas vezes, é interromper esse abuso de medicamentos inadequados, né, e começar os medicamentos adequados. Olha só, a gente tem aqui o comentário da Antônia Mota, ela diz, boa tarde, Roberto, eu tenho enxaqueca há 10 anos. Eu já estou preocupada porque de uns tempos para cá está muito intensa. Todas as noites acordo com dores muito fortes na cabeça. Também tem um comentário da Cláudia, ela diz, eu tinha enxaqueca igual a dela, de parar no hospital. Depois que eu apliquei o Botox no couro cabeludo, nunca mais tive enxaqueca assim. Minha neurologista me ajudou muito. Isso tudo tem que ser com acompanhamento médico, viu, gente? O Gilberto fala, minha esposa tem dor de cabeça direto e demais, frequente. A Denise Assis também fala, boa tarde, desde quando tive meu filho, sofro com enxaqueca. O que pode ter acontecido? Por que isso ocorre? Essa é a pergunta da Denise, doutor. Algumas dores de cabeça têm até que ser investigadas porque podem representar sintomas de outras doenças, né? Inclusive, às vezes, a gente tem que fazer exames de imagem e tudo. Mas outras dores de cabeça são chamadas as primárias. Elas existem, entre aspas, porque existem. Tem modificações no corpo que fazem elas existirem, mas elas não vêm como consequência de uma outra doença, tá certo? Isso tem a ver com alteração da atividade elétrica em algumas regiões cerebrais, neuroinflamação, dilatação dos vasos, os vasos ficam muito dilatados, a enxaqueca, por exemplo, tem muita relação com isso. Então, tem mecanismos que explicam as dores, mas não quer dizer que a pessoa tenha feito alguma coisa de errado necessariamente ou que tem alguma doença por trás, tá? E o que a outra colega mencionou sobre o Botox, é um tratamento possível, mas ele tem que ser mantido e ele também não pode vir pulando essas etapas do que tem que vir antes dele, tá? Perfeito. A Sirlene Santos também participa com a gente. Ela diz, sofri muito tempo com enxaqueca, tive melhoras depois que tirei o açúcar, o chocolate, leite e derivados. Então, é importante que você se conheça e busque ajuda médica. Silvana, espero que você melhore a cada dia, viu? Que você, de repente, procure novos recursos, novas ferramentas para te auxiliar nessas crises. Obrigada pela sua participação. Obrigada, doutor. Volte sempre, tá?